Basílio se tornou um monarca eficaz e respeitado, apesar de ter origem humilde e pouca experiência militar, econômico-administrativa. Devido ao grande trabalho legislativo que Basílio prendeu, ele é chamado de Segundo Justiniano. As leis de Basílio foram coletadas na Basílica, constituindo 70 livros e manuais jurídicos menores, conhecidos como as Esclagog. As obras jurídicas de Basílio foram concluídas mais tarde após a sua vida. A Basílica foi o último código legal bizantino até seu fim. 600 anos depois, Basílio supervisionou pessoalmente a construção da Catedral Eclésia e seu Salão Palatino, o Cainogion. Sua política eclesiástica foi marcada por boas relações com Roma. O reinado de Basílio foi marcado por uma guerra contra os hereges paulicianos, centrados no Alto Eufrates, na Anatólia. Pouco se sabe sobre as crenças paulicianas, mas eles se apelidavam de bons cristãos. Eles se aliaram aos árabes e atacaram a Niceia, saqueando Éfeso. O general de Basílio I, Cristóvão, derrota os paulicianos em 872. E a morte do líder pauliciano Crisoquero, Basílio foi o primeiro imperador bizantino desde Constantino II a seguir uma política ativa para restaurar o poder do império no ocidente. Basílio se aliou ao imperador carolíngio na Itália, Luís II, contra os árabes no sul da Itália, e enviou uma frota de 139 navios para limpar o mar Adriático de seus ataques. E com a ajuda de Basílio, Luís II captura Bari dos árabes em 871. A cidade seria cedida para os bizantinos em 876. No entanto, a posição bizantina se deteriorou. Na Sicília, Siracusa caiu para o Emirado da Sicília em 878, mas em 880, o general Nicéforo Focas, o Velho, conseguiu tomar Taranto e grande parte da Calábria. Os sucessos na Península Itálica abriram um novo período de dominação bizantina no sul italiano, que duraria 2 séculos. E a partir de Basílio, os bizantinos estavam começando a estabelecer uma forte presença no mar Mediterrâneo, e especialmente no Adriático. Culturalmente, sobre os macedônios, Bizâncio viu um renascimento de sua cultura, conhecido como Renascimento Macedônico, com manuscritos greco-romanos sendo copiados, tanto cristãos quanto os gregos romanos clássicos pré-cristãos. Foi estimulado na vida de Basílio I a retórica, a filosofia e teologia, e especialmente sobre o patrocínio da corte. A produção de ícones e mosaicos religiosos floresceram com maior refinamento técnico, além de valorizar a iconografia após um século de iconoclastia. Constantinopla se tornou uma metrópole vibrante, lar de estudiosos, artistas e comerciantes de todo mundo conhecido. A Universidade de Constantinopla foi revitalizada e era um polo de ensino avançado do período. Basílio morreu de febre em 29 de agosto de 886, após um acidente de caça. Leão VI, seu filho, sucede como imperador. Uma das primeiras ações de Leão VI foi enterrar seu pai, Basílio I. Leão tentou controlar as grandes famílias aristocráticas dos Fócadas e os ducas. Leão também tentou se envolver na igreja por meio de uma interferência arbitrária no patriarcado, nomeando e renomeando patriarcas a seu gosto. A magnífica igreja de Ágios Lázaros em Lanarca foi construída durante o governo de Leão VI, no final do século IX. A igreja é um dos melhores exemplos da arquitetura bizantina. Leão também concluiu o trabalho de seu pai na Basílica e concluiu o Código de Leis, que foi a tradição grega dos corpus juris civilis de Justiniano. A relatos de Leão VI, às vezes se disfarçava e andava como comum em Constantinopla em busca de injustiças e corrupções. Ele foi até capturado pelos guardas da cidade de Constantinopla durante uma das suas investigações,
quando ele tentava subornar a guarda. Quando o guarda reconheceu o imperador, se desesperou, achando que seria executada por prender o próprio imperador. Mas Leão recompensou por sua cumprição do seu dever, enquanto outras patrulhas corruptas foram dispensadas e punidas por Leão VI. A sorte de Leão na guerra foi mais variada do que a de seu pai. Leão foi derrotado em uma guerra contra os búlgaros do czar Simeão I o Grande, em 894. Mas nisso Leão suborna os magiares para atacar os búlgaros pelo norte, tendo sucesso indireto em 895. No entanto, Simeão retorna e derrota Leão na Batalha de Bulgarofigum de 896. E Leão teve que fazer concessões comerciais necessárias para pagar os tributos anuais. Leão teve mais sortes contra os árabes, obtendo uma vitória contra o Emirado de Tarso no ano 900, destruindo seu exército e capturando o próprio Emir de Tarso. Mas no oeste, no Emirado da Sicília, Leão perde a última fortaleza bizantina na ilha da Sicília em 902. No entanto, Leão continuou a aplicar a pressão na fronteira oriental dos Abássidas, por meio de sua criação de um novo tema na Mesopotâmia. Uma invasão bizantina na Armênia e o saque de Teodosópolis foram bem-sucedidos. Mas em 904, o renegado marinheiro Leão de Trípoli captura a Tessalônia e a saqueia, e depois larga ela e devolve para o controle bizantino. A cidade foi recuperada depois do saque. Entre 911 e 912, Leão VI tenta recapturar a ilha de Creta, mas falha. Em 907, Constantinopla foi atacada pelos russos de Kiev, sob o príncipe Oleg de Novgorod, que buscava direitos comerciais favoráveis com o Império Bizantino. Leão os pagou, mas eles atacaram novamente em 911. E um tratado comercial foi finalmente assinado. Constantinopla, sobre Leão VI, se tornou um grande polo comercial, intelectual e cultural do Oriente. A cidade era cosmopolita, com mercadores árabes, judeus, italianos, armênios e eslavos. Leão VI morreria em 11 de maio de 912, com seu filho Constantino. Era muito jovem, com apenas 6 anos de idade, seu irmão Alexandre o sucede. Durante seu curto reinado, de pouco mais de um ano, Alexandre foi atacado pelas forças abássidas no leste e acabou provocando uma grande guerra com Simeão I da Bulgária no oeste, ao se recusar a enviar o tributo tradicional em sua ascensão. Alexandre morreu logo depois, no dia 6 de junho de 913, de uma doença estomacal. Seu sobrinho, Constantino VII, o sucede. Como era jovem, com apenas 7 para 8 anos, uma regência foi nomeada e foi forçada uma trégua com os búlgaros, a que Constantinopla reconheceu como imperador búlgaro Simeão I. Mas a concessão foi impopular e o regente Nicolas foi expulso pela mãe do imperador, Zoe. Como regente, não teve mais sucesso com os búlgaros e derrotam seu principal apoiador, o general Leão Focas, em 917, na Grande Batalha de Antialos, que tornou Simeão I líder de toda a Península Balcânica, sendo um desastre tremendo para os bizantinos em suas maiores derrotas. E em março de 919, Zoe foi substituída como regente pelo almirante romano Lecapeno, que casou sua filha Helena Lecapeno com Constantino. Romano se tornou um importante governante, foi feito co-imperador em dezembro de 920 e eclipsaria Constantino VIII. Romano manteve o poder até 944. O primeiro grande desafio enfrentado por Romano foi a guerra contra a Bulgária. Os primeiros anos do poder de Romano I foram gastos em guerras contra os búlgaros. Embora Simeão I tivesse a vantagem,
ele não conseguiu obter uma vitória definitiva devido à imponência das grandes muralhas de Constantinopla. Em 924, quando Simeão sitia a capital por terra, Romano conseguiu iniciar negociações e reconheceu Simeão como imperador búlgaro. A morte de Simeão I em 927, o novo imperador búlgaro Pedro I fez uma demonstração de força invadindo a Trácia bizantina, mas se mostrou pronto para negociar a paz permanente com os bizantinos. Romano realizou uma avançada ação matrimonial com Pedro para fortalecer a sua própria casa, casando sua neta Irene com Pedro. E nisso, com a ascensão de Lecapeno, ressentiu Constantino VII. A partir desse ponto, o governo de Romano estava livre de confrontos diretos com os búlgaros. Romano virou seus olhos para o Oriente e capturou Melitene em 934, a primeira grande recuperação territorial dos bizantinos contra os muçulmanos no Oriente. Em 941, os russos de Kiev atacaram no norte. Os invasores foram derrotados no mar através do uso do fogo grego. Em 943, os bizantinos invadiram o norte da Mesopotâmia, sitiando Edessa e recuperando Mandilhão, a toalha sagrada de Jesus Cristo. Mas no final do ano de 944, seus filhos Estevão e Constantino o prenderam e os exilaram. Mas quando eles ameaçaram a posição de Constantino VII em 945, o povo de Constantinopla se revoltou contra os dois, e Estevão e Constantino foram depostos. E Constantino VII assume as rédeas do poder aos 39 anos. Em 947, Constantino VII ordenou a restituição imediata de todas as terras camponesas e compensação devido à retidão das terras camponesas sobre a era de Romano I. No final do seu reinado, a condição do campesinato rural estava na melhor condição durante um século. Em 949, Constantino lançou uma nova frota de 100 navios contra os corsários árabes escondidos em Creta, mas a sua tentativa de recuperar a ilha falhou. No Oriente, as coisas ocorreram de forma melhor. Os bizantinos conquistaram a Germânica e derrotaram rapidamente os exércitos inimigos. Mas em 953, o emir Hamadânida Saif al-Dawla retomou a Germânica para os abastas. As terras a leste foram recuperadas por Nicéforo Focas, que conquista a data no norte sírio em 958, e pelo general João Tzimiskis, que em 959 capturou Samosata no norte mesopotâmico. Uma frota árabe foi destruída pelo fogo grego. Constantino VII morreu em Constantinopla em 9 de novembro de 959 e foi sucedido por seu filho Romano II. Expurgou os cortesãos de seu pai e o substituiu por amigos. Sob seu reinado, os irmãos Focas, Nicéforo e Leão, entre 960 e 61, após duras batalhas, reconquistam Creta. Nicéforo, em 962, toma a Cilícia até Alepo em 962 para 63. Enquanto isso, a ameaça magiar foi neutralizada nos Balcãs. Mas Romano II morreria em 15 de março de 963, após um acidente de caça. Nisso, os filhos de Romano, Basílio e Constantino eram pequenos demais para assumir. Nicéforo Focas o sucede. Sob seu reinado, as relações com os búlgaros pioraram drasticamente. Após os búlgaros não bloquearam o ataque magiar nas suas fronteiras, o que encerrou 4 décadas de paz com os búlgaros. Os primeiros fracassos de Nicéforo ocorreram na Sicília. Na Cilícia, a última fortaleza bizantina, Pomerta, caiu em 964. E nisso, os bizantinos são expulsos da ilha de vez. No sul, Nicéforo enfrentou a força dos Fatímidas,
no norte da África e no Egito, com escaramuças entre os dois. E em 967, os bizantinos e os fatímidas concluíram as peças um tratado de paz para cessar as hostilidades na Sicília. As tensões estavam aumentando na Itália continental entre os bizantinos e o Sacro Imperador Germânico Otto I o Grande, pois ambos os impérios se consideravam sucessores do Império Romano. Otto invadiu a Ampulha Bizantina em 968, mas não consegue tomar Bari. No início do ano seguinte, ele mais uma vez se moveu contra a Ampulha e Calábria Bizantina, mas não consegue tomar Cassano ou Bivonon. Os conflitos seguiram após Nicéforo. Já no Oriente, de 964 a 65, Nicéforo conquista a Cilícia e conduziu ataques na Alta Mesopotâmia, na Síria, enquanto o general Nicéforo Carapuzetzes recuperou Chipre. Na primavera de 965, Tarso é tomada. Em outubro de 966, Nicéforo liderou uma expedição para atacar Amida, Nar e Nícibes. Depois marchou em direção a Herápolis, onde levou uma relíquia com a imagem de Jesus para ser colocada na igreja da Virgem do Farol, em Constantinopla. Em 968, Nicéforo anexou o estado armênio de Taron pela diplomacia. E em 969 ele sitia e toma Antioquia para repovoar as terras recuperadas no Oriente. Ele convidou o patriarca ortodoxo sírio João VII e sua comunidade para viver nessas terras. A comunidade síria experimentou uma era de ouro, com muitos mosteiros sendo construídos e fundados, especialmente na região ao redor da Melitene. Mas em 11 de dezembro de 969, ele é a vítima de uma conspiração de João de Zimisques e foi assassinado por João, que tomou o trono para si. Para solidificar a sua posição, João casou com Teodora, filha de Constantino VII. Durante o início do seu reinado, ele teve que lutar contra a invasão dos russos de Kiev, no Baixo Danúbio. Em 970, ele enviou seu cunhado, Bardas Esclero, para expulsar as forças russas da Trácia. Esclero derrota o exército russo em Acradiópolis. Em 971, João levou o exército principal a sitiar a fortaleza russa em Dostrolon, no Danúbio, por 65 dias. A derrota após batalhas fez o príncipe russo Svetoslav I de Kiev, em seu retorno a Constantinopla, a celebrar a paz. João celebrou um triunfo em Constantinopla e expandiu a Igreja de Cristo em Chalk, e fez do imperador búlgaro cativo Boris II um dos símbolos imperiais e anexou partes da Bulgária. Em 972, João se voltou contra o Império Abasta e seus vassalos. E em 975 ele chega à Síria, onde toma Emesa, Heliópolis, Damasco, Tiberíades, Nazaré, Cesareia, Sidom, Beirute e Biblos e Trípoli. Mas João morreu repentinamente em 10 de janeiro de 976, quando retorna da campanha contra os abássidas. E ele foi sucedido pelo filho de Romano II, Basílio II o Grande. Basílio tinha um pouco mais de 18 anos quando ascendeu ao trono. Está aproveitando da experiência do novo imperador, Bardas Esclero, o general experiente, rebelou-se na Ásia Menor, sendo proclamado imperador por suas tropas. A guerra civil se estendeu por vários anos, com Esclero controlando grande parte do Oriente. O império chegou a um ponto de quase divisão. Basílio II, ainda sem um comando direto, contou com a ajuda de Bardas Focas, o jovem, para derrotar Esclero
E em 979, Éscaro foi derrotado e fugiu para os árabes. Mas com a queda de Éscaro, Bardafocas tornou-se o mais poderoso do Império Bizantino no período. A situação se repetiu. O imperador se tornou mais fraco, um general ambicioso. Basílio II aprendeu com essas experiências e começou a construir a sua reputação em poder absoluto da coroa. Ainda que timidamente, Basílio começou a confrontar o poder dos grandes latifundiários e a aristocracia, sobretudo na Anatólia. O Império enfrentou constantes incursões búlgaras e começariam a escalar até se tornarem o principal evento de seu reinado. E junto aos árabes, estavam ameaçando as posições ao sul. Então, em 986, Basílio II lança uma campanha ambiciosa contra os búlgaros, cercando a Sérdica. A campanha foi mal planejada e terminou em desastre. Os bizantinos sofreram uma emboscada no passo de Trajano, perdendo muitos soldados e suprimentos, tendo que recuar de volta para Constantinopla. A derrota minou a autoridade de Basílio e incentivou os búlgaros, sob o comando do czar Samuel, a atacar com mais agressividade os bizantinos na Trácia. A derrota incentivou Bardafocas a se rebelar contra Basílio II. Sendo proclamado imperador em 987, e marchou para depor Basílio. Focas conseguiu controlar grande parte da Ásia Menor e marchou em direção a Constantinopla. Basílio poderia cair a qualquer momento. Então, para salvar o seu trono, ele chamou os Rus de Kiev sob o príncipe Vladimir em 988. E Vladimir enviou cerca de 6.000 soldados, conhecidos como a Guarda Vareg, que tinha origem escandinava. Em troca, Basílio II ofereceu a sua irmã, Ana Porfirogênita, em casamento com Vladimir, a conversão de Vladimir ao cristianismo bizantino, o que foi honesto no período, já que foi a primeira vez que uma princesa bizantina casou com um rei estrangeiro. Nisso, o jogo vira para o lado de Basílio, entre 988 e 89. Em 13 de abril de 989, as forças leais a Basílio e os varegues enfrentaram Bardafocas perto de Abidos, na Ásia Menor, e Bardas morre na batalha de ataque cardíaco. Nisso, os rebeldes são derrotados. Basílio II reconsolidou seu poder, eliminando apoiadores de Focas e começando a enfraquecer a aristocracia militar. A vitória de Basílio representou o fim da influência militar autônoma no período de Basílio. A partir de 989, Basílio II passou a governar com poder pessoal mais firme, apoiado na Guarda Vareg e em oficiais leais a ele e a sua própria autoridade. Sendo o início do reinado pessoal de Basílio, que duraria quase 40 anos. Em seguida, ele lançou uma série de novas leis imperiais, chamadas de novelas, para centralizar o poder, ordenando que todo militar, seja general ou um soldado, cumprisse rigorosamente as ordens do imperador e as suas obrigações, com punição por causa de subordinação, com expulsão do exército, com perdas de direitos e confiscos de propriedades. Outra novela imperial, Basílio proíbe os grandes proprietários de terras usar do seu poder para explorar os camponeses que trabalhassem para ele. E qualquer oficial local que permita abusos ao povo perderia seu cargo. Segundo Basílio, é dever do trono garantir a segurança popular e a paz nas províncias. Em outra novela, Basílio proibiu a corrupção dos oficiais, sua punição de perda do cargo, dos direitos e a morte se fosse grave. Basílio reforçou leis que obrigavam os governadores das províncias fronteiriças a manter a vigilância contra os invasores, garantiu o treinamento das tropas sob pena de expulsão ou morte se falhassem. Basílio proibiu a tomada de terra dos nobres e sanções aos seus direitos. Basílio proibiu que comerciantes praticassem preços abusivos ou fraudes. Como missão,
de perder a licença para o comércio. Como Basílio se via como sumo representante de Deus, ele proibiu a profanação ou o saque de propriedades da igreja, como punição de prisão ou pena de morte por blasfêmia. Nisso ele também proibiu atos considerados feitiçarias, como mágicas ou práticas proféticas, com pena de prisão ou exílio por blasfêmia. Basílio garantiu o direito de viúvas e órfãos sobre bens, e seus bens não poderiam ser tomados indevidamente. Basílio criou o alistamento obrigatório dentro do Império Bizantino. Todo homem jovem e saudável dentro do Império deveria cumprir serviço militar obrigatório, com munições e casos de ausência sem justificativa, com restrição de direitos, sanções penais e outras coisas. Basílio proibiu causar incêndios propositais nos campos, o que era comum na época, e eram feitos para comprar uma terra de forma mais barata, punindo os incendiários com a morte, e garantiu também que os escravos libertos deveriam receber proteção estatal contra os abusos dos seus antigos senhores, além de proibir a sujeira nas cidades, tumultos ou desordens, punindo prefeitos que não cumprissem essa ordem. Proibiu o porte de armas para manter a ordem imperial e evitar rebeliões, além de proibir a destruição injustificada na natureza, a poluição dos mares e dos rios, com punições aos que sujassem a natureza ou poluíssem o rio. Ele responsabilizou os funcionários públicos. Funcionários que não cumprissem a ordem seriam demitidos. Basílio garantiu a proteção dos estrangeiros dentro do Império Bizantino. Com essas reformas internas, a ordem interna foi garantida por ele. No âmbito externo, alguns ganhos de Nicéforo e João foram perdidos na Era da Desordem Interna entre 976 e 89 para os fatímidas egípcios, incluindo Damasco e parte da Mesopotâmia. Em 989 foi garantido um acordo de trégua de 7 anos com os fatímidas. Mas em 994, após uma ofensiva fatímida no Orontes, no rio da Síria, Basílio interviu e realizou uma campanha contra os fatímidas. Os conflitos seguiram até o ano 1000, quando uma paz foi feita. Disso, Basílio virou seus olhos aos Balcãs. Basílio queria conquistar os búlgaros, e a partir do ano 1000, Basílio estava livre para se concentrar em uma guerra de conquista contra a Bulgária. Nesse ano 1000, os bizantinos tomaram a capital búlgara de Preslav e a cidade de Pskov. Em 1001, Basílio, operando da Tessalônia, recuperou as regiões de Vodena, Verhova e a Sérvia grega. Após isso, Basílio cerca Vidinha e a toma. Mas Samuel reagiu à campanha bizantina, lançando um ataque em grande escala ao coração da Trácia, em Adrianópolis. Mas após retomar a Bulgária, Samuel foi derrotado na Batalha de Escópia, tomando a cidade de Escópia para os bizantinos. Basílio tomou a cidade de Escópia. E em 1005, Tarônidas, que foi rendida pacificamente para os bizantinos, nas mãos de um traidor búlgaro, o que isolou Samuel nas terras altas da Macedônia Ocidental. E Samuel fortificou bastante as passagens e rotas das costas, desacelera o avanço bizantino, que não conseguiria fazer grandes avanços nos anos seguintes. Nesse interim, Basílio tomou o reino de Tal, na Geórgia, Armênia. Essas terras foram integradas no tema da Trácia. Já nos Balcãs, em 1014, Basílio estava pronto para lançar uma campanha contra os búlgaros de Samuel. E em 29 de julho de 1014, Basílio vence a grande batalha de Clédio, tendo esmagado os búlgaros. Basílio executou uma brutal vingança. Nos 15.000 capturados, Basílio cegou 99 de cada 100 homens, deixando um com visão parcial ou total para liderar o restante de volta ao czar Samuel.
Samuel foi abatido pelo choque dos homens cegos e morreu em 6 de outubro, após ter um derrame. A Bulgária lutou por mais 4 anos após a morte de Samuel. Sua resistência, alimentada pela crueldade de Basílio, fez da guerra ser um cruel campo de morte. E em 1018, a Bulgária se rende e foi conquistada para o domínio bizantino. Essa vitória levou aos sérvios à submissão, e os bizantinos recuperaram sua fronteira do Danúbio. Pela primeira vez em 400 anos, os governantes croatas, antigos aliados dos búlgaros, aceitaram a supremacia de Basílio sobre eles, para evitar o mesmo destino da Bulgária. Com a conquista búlgara, Basílio ganhou o apelido de Bulgaróctono, assassino de búlgaros. Basílio foi recebido com uma multidão em Constantinopla, que o glorificou como grande imperador. O exército bizantino marchou perante o povo. No leste, em 1021, o rei da Geórgia, Jorge I, buscou reconquistar Tal, lançando expedições militares na região. Basílio contra-ataca e vence na Batalha de Shremik de 1022. Em 1022, Jorge I foi forçado a assinar a paz com Basílio, reconhecendo a perda de Tal. Sob seu reinado, Bizâncio teve seu auge de riqueza e cultura. Histórias sobre as glórias de Basílio foram escritas nas Sinfonias de Basílio. Basílio construiu algumas igrejas e mosteiros, como a Igreja do Santo Salvador em Constantinopla, a Igreja dos Santos Apóstolos também em Constantinopla. Basílio concedeu privilégios especiais ao Monte Athos, hoje é o maior centro monástico da Igreja Ortodoxa moderna. Basílio II patrocinou obras literárias sobre a vida dos santos cristãos, especialmente dos santos militares como São Jorge e São Teodoro, por exemplo. Basílio, em seu reinado, acumulou 200 milhões de talentos de ouro, 39 bilhões de reais hoje. Mas em 1023 para 1024, ele estava planejando outra grande campanha, preparando para reanexar a Sicília, perdida há 2 séculos. Mas ele deveria morrer repentinamente em 15 de dezembro de 1025, o imperador que mais reinou por 49 anos, mais do que qualquer imperador romano, clássico ou bizantino. Na sua morte, o Império Bizantino se estendia do sul da Itália ao Cáucaso e do Danúbio ao Levante. Seu irmão Constantino VIII o sucede, e isso foi o início do declínio do Império Bizantino. Constantino VIII foi completamente diferente do irmão, mais incompetente, menos militar. Ele desperdiçou boa parte da fortuna deixada por Basílio com festas e refortaleceu a aristocracia, que foi severamente enfraquecida pelas reformas de Basílio. Deixou o reino nas mãos de cortesãos e seus favoritos, e seu reinado foi um desastre absoluto. Ele reinou por 3 anos e morreu em 12 de novembro de 1028. Seu genro Romano III o sucede. Apesar de ser culto, Romano III não fez grandes coisas na sua reinado, gastando somas da riqueza de Basília para construir novos edifícios, igrejas e mosteiros. Tentou ter o mesmo prestígio de Basílio Grande, com campanhas contra os abastas que acabaram fracassando. Mesmo com a recaptura de Edessa em 1032, mas sem grandes outras conquistas. Romano III morreria de forma suspeita em 11 de abril de 1034. Nisso, os cortesãos da corte nomeiam Miguel IV, que se casa com sua esposa, a esposa de Romano III, Zoe, e se torna imperador bizantino. Miguel tinha saúde precária e confiou os negócios do império ao irmão João, eunuco, seu irmão. Miguel IV tenta fazer alguma reforma monetária dentro do império, o que reavivou um pouco os bizantinos contra seus inimigos, o que causou descontentamento entre a nobreza e os plebeus, e tiveram que pagar mais impostos ao trono. O império sofreu uma fome severa em 1035, o que agravou a fome e o descontentamento do povo. Em 1038, a revolta foi suprimida na Anatólia. Em 1040,
conspiração quase mata Miguel. Nisso, o padre Miguel Celulário o salva da morte e foi nomeado patriarca de Constantinopla. Em 1040, Miguel suprimiu a revolta búlgara, que visava se separar do Império Bizantino após 20 anos de dominação. Uma outra revolta sérvia eclodiu e é suprimida nesse mesmo ano, mas isso custou muito à saúde do imperador, que foi complicada suprimir as rebeliões. E em 10 de dezembro de 1041, Miguel IV morreu de hidroprisia e seu sobrinho Miguel V o sucede. Miguel V tentou afastar a Zoe do poder, o que levou uma revolta em Constantinopla em 1042, que o derruba em 21 de abril. Nisso, Zoe se casa com Constantino IX, 11 de junho. Em agosto, Constantino suprime a rebelião na Itália. E imediatamente após a vitória, Constantino foi atacado por uma frota de Rus-de-Kiev em 1043, mas eles são derrotados pelos bizantinos. Em 1045, Constantino anexou o reino armênio de Ani, mas isso levou Bizâncio a ter novos inimigos, os turcos seljúcidas, que travam uma batalha contra eles em 1048. Internamente, em 1046, Constantino refundou a Universidade de Constantinopla, criando cátedras em Direito e Filosofia. Mas religiosamente, uma tensão entre Constantinopla e Roma se abriu, quando Miguel Celulário, patriarca de Constantinopla, criticou abertamente os costumes latinos e fechou igrejas de rito latino em Constantinopla. O Papa Leão IX enviou uma delegação liderada pelo cardeal Humberto para negociar um acordo de paz. As conversas falaram por arrogância mútua e falta de diplomacia de ambos os lados. Então, em 16 de julho de 1054, Humberto entrou na Águia Sofia em uma celebração de liturgia e depositou uma bula de excomunhão contra Miguel Celulário no altar da igreja. E em resposta, Miguel Celulário excomungou Leão IX, iniciando um grande cisma que nunca mais foi resolvida. Nisso surge oficialmente duas igrejas separadas: a Igreja Apostólica Romana, a Católica, e a Igreja Apostólica Ortodoxa. Constantino tentou intervir e fazer a reunificação entre ambas as igrejas, mas adoeceu e morreu em 11 de janeiro de 1055. Nisso, sua cunhada Teodora o sucede. Apesar de ser firme, conservadora e fiel ao império, ela já era idosa, tendo 70 anos. Nisso, com a morte de Teodora em 31 de agosto de 1056, sem filhos, a dinastia macedônica se encerra e se inicia 25 anos de caos puro, que traria o Império Bizantino ao quase colapso e sua quase extinção. Quem sucede Teodora é o oficial Miguel VI. Ele, no entanto, era fraco e sem apoio militar, e também idoso. Cometeu o erro de ofender generais ao negligenciar promoções e recompensas, e foi deposto em 1057 por Isaac Comneno. Isaac Comneno tentou restaurar as finanças do império, cortando gastos da igreja e da corte imperial. Nisso ele sofre a oposição da igreja e termina uma revolta e abdica em 22 de novembro de 1059. E Constantino X, o importante nobre Ducas, o sucede como imperador romano bizantino. Constantino tentou restaurar o aparato civil, e nisso ele comete o grave erro de enfraquecer o exército. Nisso ele perde grandes partes da Itália para os normandos, que estavam fazendo uma conquista severa do sul italiano no período. No Oriente, os turcos seljúcidas invadiram a Anatólia, e a morte de Constantino, em 23 de maio de 1067, abriu uma nova disputa sucessória que só foi resolvida em 1068. Nisso, os húngaros no norte, junto aos pechenegues, ocuparam Belgrado e tomam grandes partes da Sérvia do Norte.
Quem o sucede é Romano IV, em 1068, que se casa com a viúva de Constantino X. Romano tentou restaurar o exército e barrar os turcos seljúcidas no Oriente. Em seu reinado, ele perde toda a Itália para os normandos. E apareceria que após seu maior imperador, Basílio II, parecia que o império cairia no colapso. É quando Romano IV partiu em campanha contra os seljúcidas em 1071, ele sofreu a dolorosa derrota em Manzikert, em 26 de agosto de 1071. Nisso, em 1º de outubro, a família Ducas o depuseram e proclamam Miguel VII Ducas como imperador. O seu reinado viu quase o colapso dos bizantinos. O império perdeu a Anatólia inteira para os turcos. A inflação disparou. Ele enfrentou revoltas de 2 generais, Nicéforo Briento e Nicéforo Botaníades. Os turcos começaram a colonizar a Anatólia a partir de 1076. Em 1078, ele foi forçado a abdicar em março, em favor de Nicéforo Botaníades. O reinado de Nicéforo III Botaníades foi instável, contestado por todos os lados. Ele perdeu o apoio das elites e do exército. Além disso, os normandos prepararam um ataque em 1080 contra Constantinopla. E a partir de 1080 para 1081, eles avançaram nos Balcãs em direção à Grécia e para Constantinopla. Nisso ele chama o importante general Aleixo Comneno para enfrentar os normandos na Grécia e ao oeste da Constantinopla. Mas Aleixo, quando estava marchando para a campanha, em vez de partir para derrotar os normandos, ele primeiramente entra na cidade de Constantinopla em 1º de abril de 1081 e depõe Nicéforo III e assume o poder, o trono do Império Bizantino. Aleixo Comneno era sobrinho neto de Isaac, o que encerrou a crise dos 25 anos e instaurou a dinastia Comnena, a última dinastia forte do Império Bizantino. Mas Aleixo pegou o império à beira do colapso, prestes a cair para os turcos seljúcidas e para outros povos. E só no próximo episódio saberemos como foi o destino de Constantinopla sobre o reino dos Comnenos. Até lá!